Olá, pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e estou aqui para ajudar você a ter domínio para analisar e interpretar dados em diversidade genética, filogeografia e genética de populações. Hoje nós vamos falar sobre a importância do grupo externo na estimativa de árvores. E também a gente vai conversar se sempre eu tenho que utilizar grupo externo, se eu não tenho que utilizar, como que isso funciona. Ó, para começar, é importante que você entenda qual é o conceito de grupo externo. Então, o grupo externo, ele é o conjunto de espécies que não pertencem a um determinado grupo que supostamente é monofilético. Porque quando a gente está falando sobre árvores filogenéticas, nós estamos falando sobre uma hipótese, tá? Então, quando a gente vai fazer uma análise filogenética, a escolha de um grupo externo adequado é fundamental para que você consiga estimar corretamente a raiz de uma determinada árvore filogenética. Mas isso eu trouxe esse conteúdo porque começou com uma dúvida de uma aluna minha lá do curso de filogeografia, que ela estava em dúvida sobre o uso ou não uso do grupo externo dentro da filogeografia. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Mas vamos destrinchar mais o conceito de grupo externo. O grupo externo, ele tem que pertencer a uma linhagem que seja claramente distinta em relação às sequências do grupo interno. O que seria o grupo interno? O grupo interno são as sequências do seu conjunto de dados, daquilo que você está pesquisando. O grupo interno é a sua espécie de interesse, no caso da filogeografia. Mas, ao mesmo tempo que esse grupo externo, ele tem que pertencer a essa linhagem que é claramente distinta em relação ao nosso grupo interno ou in-group, ele também não pode ser tão divergente a ponto de que ele não possa ser alinhado. Porque quando a gente vai fazer um alinhamento, nós assumimos homologia entre os sítios que nós estamos alinhando, ou seja, ancestralidade comum, tá? Bom, antes da gente alinhar sequências de grupo externo com grupo interno e fazer as análises, é importante que a gente consiga avaliar se esse grupo externo, ele de fato é um grupo externo interessante. Então, eu falei para você que a gente pode utilizar o grupo externo, pensando aqui em uma espécie ou espécies, né? Porque não precisa ser só uma espécie, inclusive quando você faz filogenia, aconselha-se que você utilize mais de uma espécie como grupo externo. A gente tem que utilizar uma espécie que não seja tão próxima a ponto de não ficar indistinguível do seu grupo interno, mas também uma que não seja tão distante a ponto de que você não consiga fazer esse alinhamento. Então, você não vai alinhar, por exemplo, uma sequência de cenoura com a sequência de cachorro. Sim, eu sei que o exemplo é esdrúxulo, mas é para você entender exatamente o que eu estou falando para não fazer confusão dentro da sua cabeça, tá bom? Agora, a gente utiliza o grupo externo em uma reconstrução filogenética e esse grupo externo ele é tradicionalmente utilizado como uma referência e ele pode nos ajudar a trazer uma raiz para essa árvore filogenética, de acordo com o nosso amado Felsenstein, tá? Então, isso ajuda bastante a estabelecer as relações entre as nossas espécies, certo? Mas, beleza, como que eu posso escolher tecnicamente falando, em termos de análises, uma espécie como grupo externo? Na verdade, identificar se eu estou escolhendo uma espécie ou espécies que podem ser, de fato, adequadas para isso. Olha, tem um jeito, tá? Tem um jeito e a gente pode fazer isso a partir do dot plot, ou conhecido aí na praça como gráfico de pontos. E é por isso que eu estou com o civil aberto aqui e nós vamos fazer a nossa prática utilizando este programa. Natácia, só o civil faz o dot plot, o gráfico de pontos? Não, não é só o civil que faz isso, a gente tem outros programas que fazem isso no R, outros programas de alinhamento, mas eu vou trazer aqui para vocês a prática dentro do civil. E o que é esse dot plot? Você já vai ver o que é, você vai entender, mas eu vou explicar aqui a teoria para você. O dot plot, ele é uma excelente forma de você avaliar visualmente regiões de similaridade entre pares de sequência.
Então, para você fazer essa análise, você vai precisar de duas sequências, porque aqui a gente vai comparar duas sequências. No nosso caso, que a gente quer avaliar um grupo externo, eu vou colocar a minha sequência do meu in-group e uma sequência externa que eu pesquisei e que eu achei interessante utilizar. Nath, como que você faz escolha de grupos externos quando você utiliza? Porque não é sempre que eu utilizo, não é sempre que é importante você usar. Já já a gente vai entender isso, tá? Olha, o que eu faço é olhar filogenias, então eu busco filogenias e a partir de filogenias publicadas, com o meu grupo de interesse, eu escolho os meus grupos externos. Até porque quando você tem uma filogenia publicada, a gente assume que nós temos os dados genéticos submetidos em algum banco de dados, como o GenBank. Então, não vou precisar ir atrás dessa espécie sequenciar para incluir nos meus dados. Eu já vou utilizar esse grupo externo incluir dentro dos meus dados, né? Dentro da minha análise. E também porque algumas vezes a gente já tem uma filogenia datada, a gente pode utilizar essa datação, a gente pode fazer uma calibração secundária, mas nem sempre isso é interessante. Já vou deixar o alerta aqui, viu, gente? Porque a gente pode utilizar o grupo externo tanto nas análises filogenéticas, que eu sei que tem gente aqui que faz filogenia mesmo, quanto na filogeografia. Mas na filogeografia eu já quero colocar um super alerta aqui. Bem. Não é sempre que a gente utiliza e a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, porque a gente tem que entender o dot plot como essa ferramenta para que a gente escolha, né, que a gente avalie de fato se a nossa escolha do nosso grupo externo pode estar acertada. Depois que você fizer essa escolha pelo dot plot, obviamente você vai fazer análise, você vai testar e você vai verificar se de fato essa espécie ajudou a que você conseguisse resolver as relações filogenéticas de parentesco entre aquilo que você está a avaliar, tá bom? Então, esse dot plot ele vai te dar uma comparação por similaridade entre pares de sequências, e a gente não pode reproduzir isso necessariamente pelo alinhamento de sequências, tá? Essa é uma ferramenta que ela é flexível para que a gente consiga expressar todos os tipos de similaridade que a gente pode ter entre pares de sequência. Eu vou explicar para vocês como vocês podem interpretar isso. Então, quando você faz um dot plot, você vai pegar cada ponto que representa uma comparação de nucleotídeos entre duas sequências, tá? Os pontos que estão alinhados diagonalmente vão representar as correspondências entre duas sequências. Quando a gente tem uma diagonal clara no dot plot, significa que a gente tem uma região altamente conservada entre duas sequências. E quando eu tenho esse tipo de região, eu já tenho uma coisa que é o que é homologia, provavelmente a homologia entre essas sequências. Então, aí o que eu tenho que avaliar é se essa região altamente conservada, ela vai ser interessante como grupo externo para separar direitinho na minha análise filogenética. Mas é muito preferível que você tenha essa diagonal clara. Do contrário, se você não tiver, já pode pensar em descartar o seu grupo externo. Mas vamos ver como que a gente faz isso para você entender direitinho o que é o dot plot, tanto visualmente quanto na prática. Então, eu falei para você que o dot plot ele é uma comparação entre pares de sequência. Portanto, eu vou selecionar no meu alinhamento duas sequências que eu desejo comparar. Aqui, eu vou assumir que eu tenho uma sequência que é a minha de interesse, vai ser essa aqui, que eu estou selecionando, GO3, e eu vou colocar como outgroup esse DF03 aqui. Então, eu estou dentro do programa civil, selecionei duas sequências aqui, sendo uma um potencial grupo externo e a outra o meu grupo de interesse. Bom, o que eu vou fazer então? Vou procurar aqui que eu sempre esqueço. Cadê? Aqui, ó. No menu Edit, você vai descer e vai clicar aqui em dot plot. Automaticamente ele vai gerar para você a análise, tá vendo? Então, esse aqui é o nosso resultado da nossa análise de dot plot. E a gente tem aqui a possibilidade de utilizar esse parâmetro window size. Por quê? Porque o dot plot ele faz comparação entre blocos. Então, ele vai pegar blocos das suas sequências e ele vai comparar. Nesse caso aqui, o default do programa é 20, mas vamos imaginar que você esteja trabalhando com milhões, né, de pares de base. 20, gente, não é uma estratégia legal, porque você vai ter uma janela muito pequenininha. Então, aí você precisa aumentar isso. Bom, vou clicar aqui, então, ao lado em Compute, aqui pro lado, vamos ver, gente, direito, que eu tenho dificuldade com isso. E aí eu tenho o resultado da minha
análise aqui. Se eu mudar esse window size, vou colocar aqui 50, e for em compute, a gente vai ter um outro resultado. E obviamente que eu sempre posso dar um zoom nisso daqui, para que eu consiga enxergar melhor as relações. Como que eu posso dar um zoom nisso daqui? Você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, Magnify, tá vendo? Porque a gente consegue ir aumentando e assim você vai conseguindo avaliar melhor como que tá essa proporção. O nosso objetivo aqui é avaliar essa retinha vermelha que você provavelmente está enxergando, assim eu espero, aqui dentro da nossa análise. E aí agora eu quero falar para você como que você vai interpretar isso daqui, tá bom? Bom, primeira coisa que você tem que saber. Vamos lá, vamos por partes, tá? Se essa diagonal vermelhinha, eu vou até dar reduzir isso aqui, então para reduzir eu venho reduce, e eu vou colocar 20 como default, vou computar novamente, para ficar melhor para a gente enxergar. Aqui, pronto. Vai ficar melhor para você entender. Então, se essa diagonal ela estiver inclinada para a esquerda, que não é o nosso caso aqui, esse caso é aquilo que nós gostaríamos de encontrar. Então, se a nossa diagonal estiver inclinada para a esquerda, isso indica uma inversão na orientação da sequência em uma das sequências. Então, uma das sequências está invertida, tá? Agora, se tiver uma série de diagonais paralelas, pode dizer que a gente pode indicar, né, que a gente tem uma região de repetição na sequência. Mas se houver uma série de diagonais que estiverem cruzando umas com as outras, isso pode indicar que a gente tem uma região de inversão ou de translocação, tá bom? Agora, se as diagonais estiverem próximas à diagonal principal, isso significa que essas sequências têm alta similaridade, tá bom? Bom, quando a gente interpreta os resultados de um dot plot, é importante você lembrar que uma ausência de diagonal não significa necessariamente que essas sequências elas não estejam relacionadas, tá? Pode ser que você tenha pegado uma região muito curta para você conseguir identificar no seu dot plot. Por isso que é importante você testar essas window sizes aí na sua análise, tá bom? Então, o que é importante você saber? O que é importante você entender aqui? É importante que você entenda que se o seu gráfico de pontos não mostrar uma diagonal clara, como essa que a gente está olhando aqui, é melhor que você escolha um grupo externo diferente, tá bom? Ou então que você escolha alguma região que tenha esse perfil que eu mostrei para você, onde você tem uma diagonal clara e visível no gráfico de pontos. Então, é importante também que você saiba que quando você escolhe um grupo externo bem selecionado, isso pode te oferecer informações adicionais sobre a posição da raiz no grupo interno, tá? Só que, vamos lá para quem trabalha com filogeografia. Será que eu sempre vou incluir grupos externos em análises filogeográficas, como, por exemplo, datação de árvores, dentro do programa BEAST? Olha só, eu quero dizer para você, e isso não sou eu que estou falando, tá? Se você pegar o livro do BEAST, eu até com ele aqui, do programa do BEAST, que foi feito pelo Drummond e pelo Bouquet, que eu nunca sei como pronunciar o nome desse homem, 2015, você vai encontrar que eles falam o seguinte, que a inclusão de grupos externos, ela é desencorajada nas análises de árvores, tá? De datação bayesianas. Porque pode ser que a gente inclua um grupo externo que vai introduzir longas ramificações. Isso vai tornar as execuções de estimativa muito mais difíceis. Então, a gente desencoraja esse uso para essas análises. Mas por quê?
Porque também a gente quebra alguns pressupostos do BEAST. Então, o BEAST, ele tem uma série de priors para você utilizar lá dentro. E quando a gente utiliza um grupo externo dentro do BEAST, você quebra pressupostos da análise, principalmente quando a gente está tratando de priors de birth and death, né, o modelo de birth and death, e também os modelos de coalescência. Você vai quebrar o pressuposto da análise. Então, se você perguntar, eu sempre tenho que incluir um outgrupo na análise do BEAST, a resposta para você vai ser não. É errado eu incluir? Depende, só que é muito complicado, porque provavelmente você vai quebrar vários pressupostos. Eu já usei grupos externos? Sim, eu já usei. Por quê? Porque eu fiz calibração secundária, eu precisei de uma data externa para fazer a minha árvore. Mas, o que você tem que entender é que você precisa ter clareza para avaliar isso. Se para você, para o seu conjunto de dados, a única informação que você tem está contida na inclusão de um grupo externo, isso vai ser o preço que você vai pagar em quebrar alguns pressupostos? Tudo bem. Mas eu quero deixar bem claro aqui, bem claro, tá? Que embora algumas vezes esses grupos externos, eles melhorem muito a resolução das nossas árvores, eles podem também assim ferrar muito com os nossos resultados por conta disso. Então, o próprio Drummond, ele sugere que não vá mexer com isso, entendeu? Mas também a gente tem que dizer que tem alguns modelos que contemplam essa exceção, mas aí você vai ter que trabalhar bastante para você conseguir modelar a sua análise, tá bom? Então, quando a gente pensa nisso daí, de colocar o nosso grupo externo e tudo mais, qual que é o problema também de você incluir dentro da análise no BEAST, gente? É que esses grupos externos, quando a gente inclui, eles são bem menos amostrados do que os seus grupos internos. Você concorda? Principalmente quando a gente está trabalhando com população. E aí, isso vai violar uma suposição básica de muitos desses priors que são utilizados na datação dessas árvores, tá bom? Por quê? Porque grande parte dos priors que tem lá no BEAST, ele vai assumir que toda a árvore gerada, ela é amostrada com uma intensidade consistente em todos os clados e em cada tempo de amostragem. Então, essa suposição, né, o assumption, como a gente tem em inglês, é a base para a maioria dessas análises, como eu disse para vocês, incluindo os modelos de coalescência e birth death. Sendo que birth death é mais voltado para quando você trabalha com várias espécies dentro da sua análise de coalescência populacional, tá bom? Quando a gente pensa no contexto populacional, tá? Populacional, se o grupo externo ele for porque lá no BIST você pode colocar, eu quero um grupo externo tal. Então, o grupo externo lá não necessariamente vai ser uma espécie distinta, tá? Mas dentro da análise lá no BIST. Se o grupo externo for de uma espécie diferente do seu grupo interno, do seu in-group, e os táxons do grupo interno forem da mesma espécie, você tem que tomar cuidado em relação à seleção dos priors, tá? Porque aí também você vai ter opções limitadas para você comparar para você analisar quando você compara com as análises que você só tem uma única espécie, beleza? Então, eu quero deixar bem claro aqui para não confundir a cabeça de vocês também que filogenia é diferente de filogeografia, tá? Uma coisa é filogenia, outra coisa é filogeografia, ou uma coisa é você estabelecer relações entre espécies, outra coisa é a filogeografia que tem uma abordagem populacional, tá bom? Então, se você for fazer uma árvore de coalescência, datando as suas populações utilizando o outgroup, estará errado? Não é que estará errado, mas provavelmente você vai quebrar um monte de assumptions e pode ser inclusive que você date errado, tá? Então, pode ser que não seja adequado. Mas pode ser que você vá adicionar um grupo externo, assim como eu fiz em outros trabalhos que eu já publiquei, e você consiga fazer a calibração e resolver tranquilamente a sua árvore. Uma coisa que é importante falar para você sobre essa escolha, né? Eu quero que você lembre lá quando eu falei para você sobre a escolha dos grupos externos, né? Que a gente tem que escolher grupos que não sejam não tão iguais ao nosso grupo e nem tão distantes
ao nosso grupo de interesse, porque senão a gente não vai conseguir alinhar certinho, né? A gente não vai conseguir aquela assumption de homologia. Qual que é o problema aqui também quando a gente pensa nisso, né? Dentro da inserção de grupos externos nas nossas análises. Olha só. Gente, olha o problema disso aqui. Quando a gente escolhe um grupo externo, né, que tradicionalmente a gente escolhe um grupo que seja geneticamente mais próximo do nosso grupo interno, pode ser que a gente caia numa armadilha. E qual que é a armadilha? É quando a gente seleciona grupos atípicos. E o que seriam esses grupos atípicos? Eles parecem filogeneticamente próximos, mas eles não são filogeneticamente próximos. Eles simplesmente estão evoluindo mais lentamente. E aí isso pode gerar um viés nas suas análises quando a gente utiliza o relógio relaxado ou estricto, que são necessários para que a gente consiga datar os tempos de divergência. Então, olha a dor de cabeça. Então, você tem que ter bem claro aí o que você vai fazer. Ah, eu estou fazendo uma filogenia. Ok, busque os grupos externos aí, utilize o dot plot para você avaliar esse grupo externo, para você avaliar se está tudo certo com ele, tá? E se você for fazer uma filogeografia, considere seguir o conselho da Nath e do Drummond, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado disso e que, de fato, contribua com as suas análises. São pequenos detalhes, gente, que fazem toda a diferença, que fazem todo o sucesso e te levam cada vez mais próximo para o seu domínio de analisar e interpretar os dados em genética de populações, filogeografia e diversidade. Não se esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que pode se beneficiar. E se você que está assistindo isso aqui não se inscreveu no canal, inscreve, tá? Inscreve, ajuda esse canal científico a crescer mais e mais. Até a próxima!